Boa tarde, povo amado, abençoado do Senhor Jesus. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os amados irmãos nessa tarde. Aqui é somente uma reflexão para que nós venhamos meditar, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que todo dia Ele está nos ensinando. Nós estamos todo dia aprendendo com nosso Pai, né? Porque eu tenho um Pai, você também, se você quiser e aceitar, você também tem um Pai. Mesmo que não aceite, Ele está ali de braços abertos, apto para ouvir as tuas petições, para te responder, para te abençoar, para transformar o quadro, o estado e a situação da tua vida. Porque muitos querem nos passar a perna, puxar o nosso tapete, nos derrubar. Mas eu e você, nós sabemos em quem nós cremos, em quem nós acreditamos e em quem nós podemos esperar na certeza de uma resposta do mover, na certeza da nossa bênção, da transformação. A palavra do Senhor diz: enquanto há vida, há esperança. E é confiando no poder que há no nome do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, no poder que vem do Senhor, que nós temos que confiar, que nós temos que crer e acreditar nesse Deus vivo. Deus que opera maravilhas, um Deus que não desiste de mim e não desiste de você. Se nós fosse depender da opinião do ser humano, do homem, da mulher, acho que nós já não estávamos mais aqui. Mas nós dependemos de quem? Do nosso Redentor, o nosso Salvador. Eu sei em quem eu tenho crido. E você também deve saber em quem você tem crido, no Consumador da fé. Porque Ele faz maravilha na minha e na tua vida. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus, amém? Aqui em Tiago, primeiro, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós, aleluia, com fábulas, discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Uma palavra bem forte, uma palavra verdadeira, uma palavra de ensino, uma palavra de consolo, de vida, de transformação, é a prática da palavra. O Senhor Jesus, Ele deixou os mandamentos para que nós venhamos meditar e praticar. Então, que nós venhamos observar a lei do Senhor, a palavra de Deus e praticar. Quando Ele diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem que seja pronto para ouvir, tarde para falar. Por que Deus fala assim para mim, para nós, para a igreja, para o seu povo, a qual recebe ali o que vem da parte do Senhor? Deus, Ele deixou eu e você apenas com uma boca e 2 ouvidos, para que nós venhamos ouvir mais
e falar menos. E assim nós temos aprendido com o nosso Pai, porque o nosso Deus, ele age no silêncio. Tem várias as formas que Deus age na minha e na tua vida. Então, os nossos ouvidos nós temos que vigiar, porque muitas vezes tem pessoas usadas pelo inimigo para querer abater a nossa fé, querer tirar a nossa fé, a nossa comunhão, querer tirar o nosso foco. Eles erram, já fizeram, né, ou fazem coisas que desagradam a Deus, se decepciona com Deus, ou em vez de se decepcionar com a natureza do homem, com as coisas que acontecem, fica culpando a Deus. Deus não tem culpa pela coisa que às vezes eu erro, você erra, outras pessoas erram. Porque o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso perdoador, o nosso Salvador. Então nós temos que olhar para Cristo como o nosso Consolador, o nosso socorro bem presente na angústia, em toda tribulação, a nossa mudança, a nossa resposta, aquele que nos coloca de pé, aquele que nos consola, aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina, porque nós vinha ser tardio em falar, mas que nós venha ouvir. Mas também até para ouvir nós temos que vigiar, porque muitas vezes tem pessoas que não têm o que fazer, ou até têm, deixam de fazer, sai das suas próprias casas, vão se sentar de frente das casas dos outros, observar a vida de um e de outro, e esquece da sua própria vida, da sua própria casa, esquece de cuidar da sua própria alma, de ter o seu compromisso com Deus, de cumprir as suas obrigações, as suas tarefas. E muitas vezes fica querendo apontar o irmão, abalar a fé do irmão, querer tirar o foco do irmão da salvação do Senhor Jesus, daquilo que Deus tem projetado para nossas vidas, os projetos, os planos que Deus tem para nossas vidas. E com tudo isso nós temos que estar vigilante, temos que repreender, temos que muitas vezes ser cego, moco e mudo, porque nós temos que guardar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Eles nem fazem, nem crê e nem deixam os outros fazer e crer. E quando cremos, chamam nós disso, daquilo outro. Mas Jesus também foi perseguido, Jesus também foi maltratado, cuspido, pisado, apedrejado. Fizeram tudo o que queria com Jesus. Deveras eu e você que estamos ali na luta, na batalha da nossa vida espiritual, da nossa caminhada, do nosso ministério, lutando pela nossa convivência, pela nossa vida na presença do Senhor Jesus. Então nós temos que olhar para o foco, para Jesus Cristo, porque Ele sim é o meu e o teu ajudador. Sabemos que lá no céu você tem o seu livro da vida, eu tenho o meu livro da vida, eles têm o livro da vida deles. Sabemos também que vai existir uma balança, essa balança vai ser pesada o que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Então é melhor plantar o bem do que ficar se preocupando com a vida dos outros. Enquanto você se preocupa com a minha vida, enquanto eu me preocupo com a sua vida, enquanto outros deixam de fazer os seus quefazeres para se preocupar com a vida dos outros, que ali estão se esforçando para ir para a Nova Jerusalém. Se estão se esquecendo da sua alma, estão se esquecendo da sua vida, estão abrindo brecha para que o mal entre em sua vida, em sua casa e sua família. E nós estamos buscando pelo socorro divino, pela uma presença que é a nossa proteção, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é tudo na nossa vida. Se bem que isso não me afeta, porque Jesus é o meu e o teu escudo. Então, a palavra do Senhor pede para que nós venhamos meditar na palavra dele, que nós temos que ser tardio em falar e muitas vezes ficar atento. Tardio em falar, tardio para se irar, né? Então, a ira,
é um sentimento que muitas vezes maltrata muito o ser humano. Mas sabemos que se nós estiver focado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque o nosso Deus, Ele consola a nossa vida e Ele está todo santo dia batendo na porta, na tábua do meio do teu coração. E quando nós temos comunhão com Ele, Ele está sendo o nosso escudo, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exertada. Vamos receber a palavra do Senhor com amor, com prazer, com gratidão, nos alegrando de nós ter um Pai, um qual, enquanto muitos estão procurando nos derrubar, querer tirar nossa fé, nossa alegria, Ele está nos sustentando, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Porque ninguém sabe da minha da tua vida, a não ser Jesus Cristo. Então, o nosso Deus, Ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Enquanto outros estão só curiando, querendo saber, não sabem de nada. Estão perdendo seu tempo. Enquanto nós estamos nos fortalecendo na presença de Deus, eles estão perdendo o tempo deles em querer reparar a minha e a tua vida. E muitas vezes, sabe, igreja, amados e amadas, estão falando até... Ele ora muito, ela ora muito, passa a noite orando e às vezes dorme até não sei que hora. Até isso. Que bom, porque o nosso Deus também foi perseguido assim e pior. Mas nós sabemos qual é a nossa comunhão com Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, por fim, Ele se levantará para nos abençoar, nos salvar e nos justificar. Então, amados irmãos, vamos meditar nessas palavras, né? Aqui no Tiago 1:19, uma palavra muito forte, a qual Deus tem muito a falar comigo e com você. Leia, medite e vamos praticar a palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer fazer o impossível na minha e na tua vida. Amém? Aqui tem providência de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, eu também. Um abraço bem forte, bem apertado. E vamos seguir em frente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Boa tarde. Deus te abençoe.